O ar de Pirenópolis tem um cheiro particular. Uma mistura de terra molhada, flores de quaresmeira e o aroma persistente do café que eu sempre faço questão de moer na hora. Mas, naquela manhã, o ar parecia carregado de uma eletricidade estática, uma tensão que fazia os pelos dos meus braços se arrepiarem sob o avental de linho. Eu não disse uma única palavra enquanto observava, das sombras da minha sala de jantar, a cena que se desenrolava como um filme de terror em câmera lenta. Vivalda, minha nora, caminhava pelo salão principal com a arrogância de uma rainha visitando os súditos. Seus dedos, adornados com anéis de ouro que eu sabia serem pagos com as dívidas de Olavo, acariciavam o batente da minha porta de jacarandá. Ela tocava madeira centenária não com admiração, mas com cobiça, como se já estivesse calculando quanto custaria para lixar aquela história e cobri-la com uma tinta branca moderna e sem alma. Ao lado dela, Olavo, meu próprio filho, o menino que eu embalei, o homem por quem sacrifiquei minhas refeições para pagar a faculdade, estava parado no centro do tapete persa, respirando de forma ofegante. Ele não olhava para mim. Ele olhava para o lustre de cristal acima de nossas cabeças, e eu podia quase ver os números girando em seus olhos como em uma máquina de cassino. Eles agiam como se eu fosse um móvel invisível, uma peça de decoração ultrapassada, um entulho que atrapalhava a visão daquela propriedade magnífica. Eles achavam que minha idade tinha me roubado os sentidos, que eu era apenas uma velha lenta, presa a memórias de um passado de pobreza. Mal sabiam eles que, enquanto Vivalda comentava em voz baixa sobre como aquela sala ficaria divina com um piso de porcelanato cinza, eu já estava com o dedo firme sobre a tela do meu celular, escondido sob o pano de prato. Eu já tinha discado os números da polícia. Eu já tinha acionado o sistema de segurança que eu mesma paguei com cada centavo suado das minhas empadas. Naquela sala banhada pelo sol dourado de Goiás, meu próprio sangue já dividia meus pertences. Eles escolhiam o que levar e o que descartar, sem imaginar que cada frase de ganância, cada risinho de deboche sobre a minha incapacidade, estava sendo captado pelo gravador que eu havia instalado estrategicamente sob o forro da mesa. Mãe, a senhora precisa ser razoável, Olavo finalmente falou, quebrando o silêncio com aquela voz macia e falsa, a mesma voz que ele usava para enganar clientes na sua corretora de seguros em Goiânia. Olhe para este lugar. É imenso. As escadas são altas, o assoalho é escorregadio. A senhora já não tem mais a mesma firmeza nas pernas, e nós ficamos preocupados, sabe? A Vivalda e eu passamos a viagem inteira conversando sobre isso. Não dormimos direito pensando no perigo que a senhora corre aqui sozinha. Ele deu um passo em minha direção, tentando um contato visual que eu não permiti. Decidimos que o melhor para o seu bem-estar, para que a senhora tenha uma velhice tranquila e sem preocupações, é que a senhora se mude para o anexo dos fundos. É um espaço charmoso, compacto, e o melhor de tudo, não tem escadas. Nós assumimos o corpo principal da casa, cuidamos da manutenção pesada e garantimos que tudo seja preservado. É o caminho natural das coisas, não acha? A senhora nos dá a gestão da casa, e nós lhe damos a paz. Vivalda aproximou-se, ajustando os óculos de sol sobre a cabeça, exibindo um sorriso gélido que nunca chegava aos olhos. É por amor, Doralice. Queremos o seu bem. E com a novidade que o Olavo tem para te contar, você vai concordar que a casa precisa de uma família jovem para dar vida a esses corredores tristes. Ouvir a palavra amor saindo daquela boca foi como sentir uma lixa na alma. Eu me lembrei perfeitamente do amor que eles me deram 5 anos atrás, quando eu estava caída em um quartinho úmido na periferia de Aparecida de Goiânia, rodeada por goteiras e pelo cheiro de mofo. Naquele dia, Olavo não me estendeu a mão. Ele riu. Ele disse que eu não tinha onde cair morta. E agora, ele queria decidir onde eu deveria viver os meus últimos dias. Antes de eu te contar como esse nada se transformou nesse casarão colonial e como eu planejei cada detalhe da justiça que está por vir, eu preciso saber quem está assistindo. De onde você acompanha a Afonso Story hoje? Deixe sua cidade nos comentários e não saia daí, porque o que eu fiz a seguir vai te mostrar que nunca se deve subestimar uma mulher que aprendeu a ler o bote da serpente antes de ela atacar. Eu os observei por um longo tempo, deixando o silêncio pesar na sala até que o desconforto fizesse Olavo desviar o olhar para os próprios sapatos caros. Eu caminhei até a cozinha, sentindo o peso do celular no meu bolso. Vou preparar um café, eu disse, minha voz saindo baixa, mas tão cortante quanto uma navalha. Temos muito que conversar sobre esse caminho natural que vocês planejaram para mim. Eu sabia que, enquanto a água fervia,
A armadilha estava sendo armada. Eles achavam que eu era caça, mas em Pirenópolis, quem conhece as trilhas da vida nunca se perde na floresta. Eu estava apenas começando. Para entender a frieza com que hoje encaro meu próprio filho, é preciso descer comigo aos porões da minha memória, em um tempo onde o sol parecia ter se esquecido de brilhar para mim. Feche os olhos e tente imaginar o cenário. Estamos em Aparecida de Goiânia, há exatos 5 anos. O céu estava da cor de um hematoma, um roxo carregado de nuvens pesadas que anunciavam uma daquelas tempestades de verão que não trazem alívio, apenas mais umidade e desespero. Eu vivia em um quartinho de fundos, uma construção improvisada que mal merecia o nome de casa. As paredes tinham rachaduras que pareciam mapas de uma vida de derrotas, e o cheiro era uma mistura de mofo antigo com sabão barato que eu usava para lavar as poucas roupas que me restavam. Naquela tarde, o desespero tinha batido à minha porta com mais força do que nunca. Eu havia perdido meu emprego de copeira porque minhas mãos, cansadas de décadas de esforço, começaram a tremer. Sem carteira assinada e com a pensão do meu falecido marido bloqueada por uma burocracia sem fim, eu não tinha como pagar o próximo aluguel. Eu estava sentada em um caixote de madeira, o único móvel que não estava comprometido pelos cupins, olhando para o teto onde uma infiltração formava a imagem de um fantasma. Foi ali, naquele estado de fragilidade absoluta, que liguei para Olavo. Eu preparei um café ralo, passado num coador de pano já poído, e gastei meus últimos centavos comprando um pacote de bolachas de água e sal. Eu queria que, apesar da miséria, ele sentisse que ainda havia uma mãe ali para recebê-lo. Quando ouvi o som do motor potente do SUV dele estacionando na rua de terra, meu coração deu um salto. Ele é meu sangue, eu pensava com uma inocência que hoje me envergonha. Ele viu o quanto eu trabalhei para que ele tivesse aquele diploma de corretor. Ele não vai me deixar no chão. Olavo entrou no quarto como se estivesse entrando em uma zona de guerra biológica. Ele segurava um lenço de seda contra o nariz, evitando que seus pulmões, acostumados ao ar filtrado dos escritórios de luxo, entrassem em contato com a minha realidade. Ele não me abraçou. Ele não perguntou se eu tinha comido. Ele apenas olhou para o relógio de marca no pulso, impaciente. Mãe, eu tenho exatamente 10 minutos, ele disse, a voz abafada pelo lenço. A Vivalda ficou no carro com o ar-condicionado ligado. Ela não suporta esse calor da periferia. O que é tão urgente que a senhora não pôde falar pelo telefone? Eu respirei fundo, sentindo nó na garganta quase me sufocar. Olavo, meu filho. Eu estou sendo despejada. O proprietário quer o quarto para o sobrinho dele e eu não tenho para onde ir. Eu encontrei uma casinha de vila em Anápolis, algo simples, mas o dono exige um fiador ou um depósito de 3 meses de caução. São apenas R$ 5.000, Olavo. Eu juro por tudo que é mais sagrado que eu te pago vendendo meus doces. Eu só preciso de um teto. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo som de uma goteira que caía num balde de plástico. Olavo me olhou de cima a baixo. Ele olhou para o meu avental manchado, para o meu cabelo desarrumado pelo cansaço e para as minhas mãos calejadas. E então, aconteceu. Olavo soltou uma gargalhada. Não foi uma risada de alegria, nem mesmo uma risada de nervosismo. Foi um som seco, metálico, carregado de um desprezo tão profundo que eu senti como se ele tivesse me dado um tapa na cara. Fiador? Ele repetiu, entre um riso e outro. Minha mãe, olhe para a senhora. A senhora não tem onde cair morta e quer falar de conquistar casa. A senhora já passou da idade de ter ambições. Com que cara eu vou levar o meu nome, o nome de um corretor de sucesso, para ser fiador de um buraco em Anápolis? Ele caminhou até a porta, chutando sem querer uma das minhas caixas de papelão. Se conforme, Doralice. A senhora fracassou. Vivalda e eu estamos com viagem marcada para a Europa. Vamos gastar R$ 30.000 só em passagens. Eu não vou comprometer o meu crédito para sustentar os seus delírios de ter uma casa própria de novo. Procure um abrigo da prefeitura, um asilo, qualquer lugar que aceite gente da sua idade sem exigir nada. É o mais lógico para quem não construiu nada na vida. Ele saiu. Eu o vi pela janela, entrando no carro reluzente. Vivalda, lá dentro, deu um sorrisinho de lado enquanto ele falava algo, provavelmente fazendo piada da minha situação. O carro arrancou, jogando a lama da rua contra o meu portão, sujando o pouco de dignidade que eu ainda tentava manter. Eu caí de joelhos naquele chão de cimento bruto.
O café esfriou na mesa, as bolachas ficaram murchas, e eu chorei. Chorei por cada noite que fiquei sem dormir para costurar as roupas dele. Chorei por cada vez que deixei de comprar um sapato para mim para pagar o curso de inglês dele. Mas, no meio daquele choro, algo dentro de mim morreu. O amor cego de mãe foi substituído por uma clareza gelada. Dá para acreditar que um filho tenha coragem de rir da própria mãe no momento de maior dor dela? Se você já foi humilhado por quem mais deveria te amar, inscreva-se aqui na Afonso Story. Histórias como essa provam que o mundo dá voltas, e a minha volta estava apenas começando. Naquela noite, a chuva caiu com tudo. Eu tive que arredar minha cama para não me molhar, mas eu não dormi. Eu passei a noite inteira encarando o escuro e ouvindo aquela risada de Olavo ecoar nas paredes. Eu peguei aquele som de deboche e o transformei em um juramento. Ele disse que eu não tinha onde cair morta, pois eu decidi que eu teria o lugar mais bonito da região para viver viva. Eu juntei o caderno de receitas de doces portugueses que herdei da minha avó. Aquelas páginas cheiravam a canela e a um tempo onde o respeito valia mais que o ouro. Eu não tinha dinheiro, não tinha fiador e não tinha o apoio do meu único filho. Mas eu tinha o ódio dele como combustível e a minha fé como bússola. Ao amanhecer, peguei uma sacola, coloquei o caderno de receitas e minhas poucas mudas de roupa. Saí daquele quarto sem olhar para trás. Eu não era mais a Doralice coitada. Eu era a mulher que ia fazer Olavo engolir cada nota daquela gargalhada. O destino é um mestre paciente, e ele já estava começando a escrever o próximo capítulo na cidade de Anápolis. Anápolis é uma cidade que pulsa ao ritmo dos caminhões. O barulho constante das engrenagens na rodovia e o calor que emana do asfalto são um convite para quem tem pressa, mas para mim, aquele cenário era o meu campo de batalha. Eu desembarquei na rodoviária com apenas R$ 50 no bolso e o caderno de receitas da minha avó portuguesa apertado contra o peito, como se fosse um escudo. Eu não tinha um plano detalhado, mas tinha uma fome de vitória que dinheiro nenhum poderia comprar. Os primeiros meses foram um teste de resistência que meu filho, Olavo, não suportaria por uma única tarde. Com o pouco que me restava, aluguei uma garagem minúscula no bairro Jundiaí. O lugar cheirava a óleo de motor e poeira, mas era ali que eu instalaria o meu quartel-general. Comprei um fogão de 2 bocas usado, um bota-fora de uma vizinha que se compadeceu da minha situação, e transformei aquela garagem em uma cozinha improvisada. Minha rotina era um relógio de precisão. Eu despertava às 3h15 da manhã, quando o mundo ainda era apenas silêncio e as estrelas do cerrado vigiavam o meu esforço. Eu amassava farinha com as minhas mãos calejadas, sentindo a textura da gordura se misturar ao sal e à água, repetindo para mim mesma cada movimento de pressão contra a bancada. Cada empada que eu fecho é um tijolo da minha casa. Cada venda que eu faço é um passo para longe daquela risada de Olavo. Eu não estava apenas fazendo comida, eu estava cozinhando a minha liberdade. O segredo era massa podre, aquela que desmancha no céu da boca, recheada com frango temperado no açafrão da terra e o toque de pequi que só quem conhece o coração de Goiás sabe apreciar. Eu levava as empadas em uma caixa de isopor para a beira da rodovia, sob o sol de meio-dia que não tem piedade de ninguém. O calor queimava minha pele e testava minha vontade, mas eu permanecia ali, com um sorriso que escondia o cansaço acumulado de noites mal dormidas. É receita de vó, meu filho. Experimenta, eu dizia para os motoristas de carga pesada. Eles experimentavam. E, logo em seguida, os olhos deles brilhavam. No dia seguinte, eles voltavam. Na semana seguinte, traziam os colegas. Em 6 meses, o aroma das minhas empadas começou a se espalhar por Anápolis. As pessoas não vinham apenas pela comida, vinham pela energia daquela mulher de cabelos brancos que nunca reclamava da vida, que entregava cada salgado como se estivesse entregando um pedaço de cuidado. Enquanto meu lucro crescia centavo por centavo, eu me permitia, apenas uma vez por semana, olhar as redes sociais. Aquilo era como uma facada necessária para me manter focada. Eu via as fotos de Olavo e Vivalda em jantares caros no setor marista, em Goiânia. Vi fotos deles em Balneário Camboriú, segurando taças de champanhe em iates alugados, vestindo roupas que custavam mais do que todo o meu estoque de insumos. Vivalda postava legendas sobre merecimento e abundância, enquanto Olavo exibia um novo relógio de ouro. Eles estavam esbanjando um status construído sobre areia movediça, enquanto eu, no silêncio daquela garagem quente, estava construindo um castelo de rocha.
A virada definitiva veio quando o dono de uma grande rede de postos de combustível parou para experimentar minha empada. Ele ficou tão impressionado que me propôs um contrato para fornecer salgados para todas as conveniências da rodovia. Naquela noite, eu voltei para casa e, pela primeira vez em anos, não contei moedas para pagar a luz. Eu fui até uma loja de departamentos e comprei um jogo de lençóis de algodão egípcio, 400 fios. Quando me deitei, senti o toque macio do tecido na minha pele e chorei. Não era um choro de tristeza, era o choro de quem estava recuperando o território da própria dignidade. Doralice provou que o trabalho honesto é a melhor resposta para quem nos subestima. Se você também acredita que o sucesso é a melhor vingança, curta este vídeo e comente "Eu sou capaz" para fortalecer a nossa comunidade aqui na Afonso Story. Olavo me mandava mensagens esporádicas, geralmente no Natal ou no meu aniversário. Bom dia, mãe. Como estão as coisas por aí? Conseguiu uma vaga naquele asilo que te falei? Ele nem sequer esperava a resposta. Para ele, eu era um fantasma do passado, uma lembrança incômoda de uma pobreza que ele queria apagar de sua biografia de vencedor. Eu respondi apenas com tudo bem, guardando o segredo da minha prosperidade como quem guarda uma arma carregada para o momento certo. Em 2025, o nada tinha se transformado em um império artesanal. Eu não era mais a vendedora da beira da estrada. Eu era Dona Doralice, dona de uma fábrica que empregava 10 outras mulheres que, como eu, precisavam de um recomeço. Foi com esse dinheiro, limpo e sagrado, que eu comprei o casarão em Pirenópolis. Um casarão com alma, com pilares que resistiram ao tempo e janelas que miravam o futuro. Eu paguei à vista. No momento em que assinei a escritura, a risada de Olavo, que eu guardava no cofre da memória, finalmente silenciou. Eu não precisava mais dela para me motivar. Eu já tinha chegado. Agora, o que faltava era o acerto de contas que o destino estava prestes a entregar na minha porta de Jacarandá. O silêncio de Pirenópolis é quase uma entidade viva. É um silêncio que respira junto com a natureza, interrompido apenas pelo canto das cigarras ou pelo badalar distante dos sinos da igreja matriz. Eu estava na minha varanda de pedra, sentada em uma cadeira de balanço que rangia suavemente, saboreando meu chá de erva doce e observando como a luz do fim de tarde dourava as colunas do meu casarão. A paz que eu havia conquistado era um tesouro que eu guardava com zelo. No entanto, a paz de uma mulher que venceu sozinha sempre atrai aqueles que vivem de sombras. O som começou como um rugido distante na ladeira de pedras irregulares. Um motor potente, deslocado naquela quietude histórica. Eu reconheci o som antes mesmo de ver o brilho do metal. Era o SUV preto de Olavo, o mesmo veículo que, anos atrás, serviu de palco para minha humilhação em Aparecida de Goiânia. Ele estacionou de forma brusca, levantando uma pequena nuvem de poeira. Eu não me levantei. Continuei balançando, sentindo o peso da minha dignidade como uma âncora que me prendia àquela terra que agora era minha. Olavo desceu primeiro. Ele estava diferente. O terno parecia um pouco mais gasto nas mangas, e havia um vinco de preocupação na testa que ele tentava esconder com uma postura forçada de importância. Logo atrás, Vivalda surgiu como uma visão do absurdo. Usava saltos agulha que se prendiam entre as pedras da rua, um vestido de seda que brilhava sob o sol e óculos escuros gigantescos. Ela olhou para o casarão e, por um breve segundo, a boca dela se abriu em um choque genuíno de cobiça. Eles não bateram no portão de ferro. Eles o empurraram, entrando no meu jardim como se fossem os donos legítimos que retornavam de uma longa viagem. Mãe! Mas que surpresa é essa? Olavo abriu os braços, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Por que a senhora não nos avisou que tinha se mudado para cá? A família toda em Goiânia está em choque. Disseram que a senhora comprou o casarão mais bonito de Pirenópolis. Eu custei a acreditar. Tive que vir ver com meus próprios olhos. Ele tentou se aproximar para um abraço, mas eu apenas ergui a xícara de chá, criando uma barreira invisível. Vivalda nem sequer fingiu afeto. Ela já estava com as mãos nas colunas coloniais, tateando a textura da pintura como se estivesse avaliando o preço do metro quadrado. Nossa, Doralice, que bom gosto, disse ela, com aquela voz de mel envenenado que eu conhecia tão bem. Mas, sabe, a gente fica preocupado. Uma casa dessas dá um trabalho imenso. Manutenção, limpeza de telhado, segurança contra invasores. Olavo e eu estávamos conversando no caminho. Sabe como é,
O mercado de seguros deu uma oscilada, o nosso condomínio em Goiânia ficou pesado demais por conta de umas reformas. E essa casa aqui é grande demais para uma mulher de idade sozinha, não acha? Ali começou o jogo. O Gasliguin, aquela tática suja de tentar me convencer de que eu não era capaz de cuidar de mim mesma para que eles pudessem assumir o controle. Olavo sentou-se na mureta da varanda, baixando o tom de voz para um sussurro conspiratório. É verdade, mãe. E tem mais uma coisa. Algo que vai mudar tudo. Ele trocou um olhar rápido com Vivalda. A Vivalda está grávida. É o seu neto, mãe. O herdeiro da nossa família. Eu olhei para a barriga de Vivalda, perfeitamente plana sob a seda cara, e depois para os olhos dela, que brilhavam com uma mentira desesperada. Eu sabia que era um golpe. Eles precisavam de um teto luxuoso e acharam que o neto inexistente seria a chave para o meu coração de avó. Precisamos de ar puro para o bebê, continuou Olavo, ganhando confiança. Pirenópolis é o lugar perfeito. A senhora pode ficar com o anexo dos fundos. Eu vi quando entramos, é um espaço charmoso, compacto, sem escadas para a senhora tropeçar. É seguro. Nós assumimos o corpo principal da casa, fazemos as reformas necessárias para o quarto do bebê e garantimos que a senhora nunca precise se preocupar com uma conta de luz ou de água. É o caminho natural das coisas. Mãe, eu sou seu único filho. Tudo isso aqui, no fim das contas, já é meu por direito de sangue. Dá para acreditar na audácia desse filho? Ele reaparece mentindo sobre o neto só para garantir um teto de luxo e tentar me jogar nos fundos da minha própria casa. Se você já lidou com parentes que só aparecem na hora do bônus, mas somem na hora do ônus, inscreva-se na Afonso Story. Vamos mostrar que o direito de sangue não vale nada perto do direito do suor. Eu respirei o aroma do meu chá, sentindo a frieza de uma estrategista assumir o controle das minhas emoções. Eles achavam que eu era a mesma Doralice frágil de 5 anos atrás. O anexo dos fundos? Perguntei, com uma calma que parecia deixá-los nervosos. Engraçado você sugerir isso, Olavo. Parece que você tem uma fixação por me ver em quartinhos pequenos. Lembra do quartinho em Aparecida? Aquele que você riu e disse que eu não tinha onde cair morta? Olavo engoliu em seco, mas Vivalda, rápida como uma serpente, interveio. Ah, Doralice, não seja rancorosa. Aquilo foi um mal-entendido, um momento de estresse. Vamos focar no futuro. Eu já até imaginei qual parede vamos derrubar para fazer o closet do bebê. Essa sala ficaria ótima com um estilo mais minimalista, sabe? Menos antigo. Menos vovó. Eles começaram a circular pela minha sala, apontando para os meus móveis de jacarandá como se fossem lixo acumulado. Olavo já testava o conforto da minha poltrona de couro legítimo, enquanto Vivalda criticava o modelo das luminárias. Eles não eram convidados, eram invasores que já estavam dividindo o espólio antes mesmo de a dona morrer. Fiquem à vontade para conhecer a casa, eu disse, levantando-me lentamente, mantendo a postura ereta. Vou preparar um café especial para nós. Temos muito que conversar sobre essa mudança de vocês e sobre o destino desta propriedade. Eu caminhava para a cozinha sentindo o olhar triunfante deles nas minhas costas. Eles achavam que tinham vencido. Achavam que a mentira da gravidez tinha sido checkmate no meu suposto coração mole. Mal sabiam eles que, enquanto eu moía os grãos de café, eu estava preparando o cenário para a maior queda que eles já haviam experimentado. O bote deles foi dado, mas eles esqueceram que eu já conhecia o veneno. O som do moedor de café na cozinha era um ruído rítmico, quase hipnótico, que mascarava o tremor leve nas minhas mãos, não um tremor de medo, mas de uma indignação que fervia como a água na chaleira. Eu estava ali, cercada pelos azulejos hidráulicos que eu mesma escolhi, enquanto na sala ao lado, o meu próprio sangue planejava o meu apagamento. A cozinha, que sempre foi o meu lugar de criação e vida, tornou-se naquela tarde o meu posto de observação. Eu sabia que Olavo e Vivalda não conseguiriam manter a máscara de parentes preocupados por muito tempo se achassem que eu estava fora de alcance. Por isso, agi com a precisão de quem aprendeu a sobreviver no deserto. Peguei meu celular e, com o volume no mudo, ativei o gravador de voz de alta sensibilidade. Coloquei o aparelho dentro de um pequeno cesto de vime, forrado com um pano de renda branca que minha avó havia tecido há décadas. Por cima, arrumei cuidadosamente alguns pães de queijo recém-saídos do forno. O aroma era convidativo,
O cenário era de uma hospitalidade inocente, mas ali estava minha prova. Vou buscar o açúcar e o adoçante na despensa, meus filhos. Gritei da cozinha, forçando uma voz que soasse levemente trêmula, carregando aquele cansaço que eles tanto queriam acreditar que eu tinha. Fiquem à vontade. Eu não fui para a despensa. Eu me posicionei atrás da porta entreaberta que ligava a copa à sala de jantar. O silêncio durou apenas o tempo de eles ouvirem o barulho da porta da despensa batendo. Então, o tom de voz na sala mudou drasticamente. O mel escorreu, revelando o veneno. Você viu o tamanho daquele lustre de cristal no hall, Olavo? A voz de Vivalda era um sussurro sibilante, carregado de uma ganância que fazia minha pele repuxar. Só aquilo ali paga nossa dívida de 3 meses do condomínio em Goiânia e ainda sobra para a fatura do cartão que vence na segunda. Se a gente vender esses móveis pesados para um antiquário de Brasília, a gente limpa o seu nome no Serasa e ainda faz aquela viagem para Miami que você prometeu. Calma. Vivalda. Um passo de cada vez, respondeu Olavo, e a voz dele não tinha um pingo do afeto que ele tentará simular minutos antes. Primeiro, precisamos que ela assine a procuração de plenos poderes. O doutor Renato já preparou tudo. Amanhã cedo ele sobe para Pirenópolis com os papéis. Vamos alegar que a mãe está instável, que o esforço de ter construído esse patrimônio do nada afetou o juízo dela. Quem vai acreditar em uma velha exausta contra um corretor de seguros bem-sucedido? A interdição judicial é o caminho mais rápido. E se ela se recusar a ir para o anexo? Perguntou ela, e eu pude ouvir o som do gelo batendo em um copo. Ela provavelmente estava se servindo do meu melhor uísque. Ela não vai ter escolha, Vivalda. Se ela começar a dar trabalho, a gente interna ela em uma clínica de repouso em Goiânia. Conheço uma que aceita casos de senilidade precoce sem fazer muitas perguntas, desde que o depósito mensal seja alto. O importante é a escritura deste casarão estar no meu nome antes que ela resolva fazer alguma caridade ou, pior, descubra que a sua gravidez é um truque. Aquele ultrassom que você editou no computador foi genial. Ela caiu direitinho. Uma velha solitária sempre se agarra à ideia de um neto. Ouvir aquelas palavras foi como sentir o gume de uma navalha cortando as últimas fibras que me ligavam ao papel de mãe protetora. O meu filho não estava apenas tentando me roubar. Ele estava planejando a minha prisão em um asilo para pagar suas dívidas de luxo. Ele estava usando um filho inexistente para manipular o que restava do meu coração. A indignação gélida que senti foi transformadora. Naquele momento, eu não era mais a mãe que perdoava. Eu era a mulher que havia erguido um império com as mãos sujas de farinha e que não permitiria que 2 parasitas destruíssem o que era, agora, um santuário de dignidade. Você consegue imaginar a frieza de um filho que planeja interditar a própria mãe para vender os móveis dela? O que Olavo não sabe é que quem sobreviveu à beira da rodovia aprendeu a identificar o bote da serpente muito antes de ela atacar. Você acha que Doralice deve confrontá-los agora ou esperar o advogado chegar? Deixe seu palpite nos comentários da Afonso Story. Respirei fundo, contei até 10 para que o sangue não subisse ao meu rosto e saí da copa carregando a bandeja de café e o cesto de pães de queijo onde o celular registrava cada segundo daquela conspiração. Aqui está, meus queridos. Café quentinho para o meu futuro neto crescer forte, eu disse, mantendo o sorriso mais convincente da minha vida. Olavo se levantou rapidamente, tentando disfarçar a conversa. Obrigado, mãe. A senhora é um anjo. Sabe, eu já liguei para o doutor Renato. Ele vem amanhã de manhã para organizar a papelada da transferência. Tudo para sua segurança jurídica, claro. Queremos que a senhora apenas descanse e aproveite o jardim. Deixe o peso das responsabilidades com quem ainda tem energia para carregar. Você tem razão, Olavo, eu respondi, olhando fixamente nos olhos dele, buscando aquele brilho de culpa que nunca aparecia. Eu realmente trabalhei muito. Cada pedra desta casa tem o suor de mãos que você disse que não tinham onde cair mortas. E você tem razão. Amanhã será um dia de muitas resoluções. O destino tem uma forma curiosa de colocar tudo no seu devido lugar. Vivalda sorriu, já pegando o celular para tirar fotos da vista da varanda, postando nos seus stories com a legenda: nossa nova conquista familiar. Gratidão ao universo. Ela nem percebeu que, sob a renda do cesto de pão, o destino dela estava sendo selado. Eles achavam que estavam jantando com uma presa fácil, uma idosa fragilizada pela idade.
Mal sabiam eles que estavam sentados à mesa com a mulher que ia lhes ensinar o verdadeiro significado da palavra consequência. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei na janela do meu quarto, olhando para as luzes de Pirenópolis, ouvindo a gravação repetidas vezes. Cada palavra de Olavo era um prego no caixão da nossa relação, mas também era o combustível para a peça final do meu plano. A justiça não seria apenas legal, ela seria poética. A manhã em Pirenópolis nasceu com uma névoa densa, que abraçava as torres da igreja matriz e se infiltrava pelas frestas das janelas de madeira do meu casarão. Era um cenário de mistério, mas para mim, a névoa era apenas o prelúdio da clareza absoluta. Eu acordei antes de todos. Preparei a mesa do café com uma dedicação quase cerimonial, toalha de linha engomada, geleias de frutas do cerrado e o pão sovado que exalava um perfume de conforto. Eu queria que aquela fosse a última memória de casa que Olavo e Vivalda teriam antes do abismo. Olavo desceu as escadas às 9 da manhã, já vestido com um paletó que exalava uma autoconfiança barata. Ele conferia o relógio a cada 2 minutos, como um carrasco esperando a hora da execução. Vivalda veio logo atrás, com um vestido justo e uma expressão de quem já estava contando as comissões da venda dos meus móveis. O doutor Renato já mandou mensagem. Mãe, Olavo disse, servindo-se de café sem sequer me olhar nos olhos. Ele está entrando na cidade. Vamos assinar tudo hoje para que a senhora possa, finalmente, se desocupar dessa carga. Já até liguei para uma empresa de mudanças para começar a levar suas coisas para o anexo à tarde. Eu não respondi. Apenas continuei mexendo meu chá, observando o movimento dos pássaros no jardim. Pouco depois, o som de um carro subindo a ladeira de pedras ecoou na sala. Olavo se levantou num salto, a ganância brilhando em seu rosto. Deve ser ele, exclamou, caminhando em direção à porta principal. Mas quando a porta se abriu, quem entrou não foi o advogado de Olavo. Foi o Dr. Mauro, meu advogado pessoal, um homem de cabelos brancos e olhar íntegro que me acompanhava desde os tempos de Anápolis. Atrás dele, 2 oficiais de justiça, uniformizados e com expressões severas, mantinham pastas sob os braços. O sorriso de Olavo congelou. Ele olhou de Mauro para os oficiais, e depois para mim. Quem são esses, mãe? Onde está o Renato? A voz dele subiu um tom, revelando o primeiro sinal de rachadura na sua máscara. O seu advogado não virá, Olavo, eu disse, levantando-me com uma lentidão que impunha respeito. Eu tomei a liberdade de informar ao escritório dele que a sua tentativa de fraude e interdição já era do conhecimento das autoridades. Mas o doutor Mauro veio. E ele trouxe algo que você e a Vivalda precisam ouvir. Dr. Mauro colocou um tablet sobre a mesa de jacarandá. Sem dizer uma palavra, ele pressionou o play. A voz de Olavo preencheu a sala, ecoando pelas vigas de madeira. Minha mãe está gagá. Vamos dizer que ela está com início de demência. A mentira da gravidez foi mestre. A voz de Vivalda veio em seguida. Só aquele lustre paga nossa dívida. Vender os móveis para um antiquário. O silêncio que se seguiu à gravação foi mais pesado que o chumbo. Vivalda ficou pálida, a mão indo instintivamente à barriga que ela jurava carregar um neto. Olavo recuou um passo, batendo as costas na cristaleira que ele pretendia vender. Isso é uma invasão de privacidade, gritou Vivalda, a voz aguda de puro pânico. Você não pode nos gravar na nossa própria casa. Nossa casa? Eu dei uma risada curta, a mesma risada que Olavo deu para mim na chuva 5 anos atrás. Você cometeu um erro de cálculo terrível, Vivalda. Para esta casa ser sua, eu teria que ser a dona dela. E eu não sou. Olavo franziu a testa, a confusão lutando contra o medo. Do que a senhora está falando? A senhora comprou essa casa à vista. Eu vi os documentos. Eu comprei, Olavo. Mas há exatamente 3 meses, eu transferi a propriedade integral, sem direito à herança ou venda, para a Fundação Cultural Dona Maria. Dr. Mauro entregou a Olavo uma cópia da escritura atualizada. Esta casa agora é uma instituição de amparo a mulheres que sofreram violência doméstica e desamparo familiar. Eu sou apenas a zeladora vitalícia e diretora da fundação. Não existe móvel para vender, Olavo. Não existe closet para você, Vivalda. Eu dei um passo à frente, olhando meu filho nos olhos. Tudo o que existe aqui é o fruto do meu trabalho. E eu decidi que ele servirá para proteger mulheres de homens como você,
que acham que podem descartar o que não lhes serve mais. Olavo desabou na poltrona. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Vivalda começou a chorar, um choro feio de quem perdeu a aposta, não de arrependimento. Mas e nós? Ela soluçou. Nós não temos para onde ir. O Olavo perdeu tudo na corretora. Nós temos dívidas. Vocês têm o que plantaram, eu respondi, com uma calma gélida que me surpreendeu. Doutor Mauro, por favor. O advogado entregou a eles uma notificação judicial de despejo imediato. Vocês têm exatamente 30 minutos para retirar suas malas desta propriedade. Caso contrário, os oficiais aqui presentes farão a remoção forçada por invasão de domicílio e tentativa de fraude contra idoso. A gravação que acabamos de ouvir já foi anexada ao inquérito policial que corre contra o senhor Olavo. Justiça poética existe para quem trabalha e tem fé. Se você vibrou com a vitória da Doralice e quer ver esses parasitas aprendendo a lição, comente Justiça Feita e se inscreva agora na Afonso Story. Histórias como essa provam que o mal pode até correr, mas a verdade sempre alcança. Olavo tentou uma última cartada. Ele caiu de joelhos aos meus pés, tentando pegar minhas mãos. Mãe, por favor, me perdoa. Eu estava desesperado. A Vivalda me pressionou, eu não queria. Eu sou seu filho. Eu puxei minhas mãos de volta. Você é o homem que riu quando eu não tinha onde cair morta. Hoje, eu tenho um palácio para abrigar o mundo, mas não tenho 1 centímetro para abrigar a sua hipocrisia. Saia da minha casa, Olavo, e leve com você a mentira desse neto que você tentou usar como arma. Eles saíram sob a vigilância dos oficiais. Vivalda carregava as malas de grife que ainda não tinham sido penhoradas, tropeçando nos saltos nas pedras da rua. Olavo ia à frente, de cabeça baixa, sem a altivez do paletó. Eu fiquei no portão, observando o SUV preto sumir na curva da estrada, levando embora o último vestígio da sombra que tentou apagar a minha luz. O sol finalmente venceu a névoa, iluminando o casarão. Eu respirei fundo, sentindo o ar puro de Pirenópolis limpar os meus pulmões. A batalha tinha terminado. A fundação estava aberta. E eu, pela primeira vez na vida, estava em paz. O silêncio que se seguiu à partida de Olavo e Vivalda não era um silêncio vazio, era um silêncio preenchido pelo som da justiça sendo feita. Eu me sentei na minha poltrona, na varanda de onde um dia fui ameaçada de expulsão, e observei o pôr do sol tingir a serra dos Pirineus de um laranja tão intenso que parecia fogo. Naquela tarde, eu não era apenas uma mulher que protegeu sua casa. Eu era guardiã de um futuro que estava apenas começando a florescer. A ruína final dos parasitas. As notícias sobre o que aconteceu após a expulsão de Olavo chegaram a mim como ecos distantes de um furacão que já não podia me atingir. O mundo, especialmente o mercado imobiliário e de seguros de Goiânia, é pequeno para quem tenta construir um nome sobre a areia da desonestidade. A tentativa de fraude contra mim, documentada e gravada, tornou-se pública. O corretor de sucesso que Olavo fingia ser desmoronou diante da realidade dos fatos. Soube, através do Dr. Mauro, que a corretora de Olavo faliu em menos de 6 meses. Sem a casa para usar como garantia e com a reputação manchada, os poucos clientes que ele ainda tinha cancelaram suas apólices. Vivalda, fiel à sua natureza de parasita que só sobrevive onde há abundância, não suportou a humilhação de ter que morar em um pequeno apartamento alugado na periferia, onde o luxo era apenas uma memória amarga. A mentira da gravidez foi o golpe final no casamento deles. Quando o tempo passou e o ventre de Vivalda permaneceu tão vazio quanto o caráter de Olavo, as brigas tornaram-se insuportáveis. Eles se destruíram mutuamente, culpando um ao outro pela miséria que eles mesmos cultivaram. A última vez que ouvi falar de Olavo, ele estava trabalhando como vendedor ambulante em terminais de ônibus, oferecendo planos funerários de baixo custo, uma ironia cruel para quem um dia riu de uma mãe que não tinha onde cair morta. O florescer da fundação. Enquanto eles colhiam os espinhos, o meu casarão transformou-se em um jardim de esperança. A Fundação Cultural Dona Maria não era apenas um prédio, era um organismo vivo. Os quartos que Vivalda queria transformar em closets tornaram-se salas de aula. Onde Olavo queria um escritório de luxo, instalei uma oficina de costura e artesanato. As mulheres começaram a chegar. Mulheres como a Helena, que fugiu de um marido abusivo apenas com a roupa do corpo. Mulheres como a dona Dirce, que aos 70 anos foi abandonada pelos filhos em um terminal rodoviário.
Para cada uma delas, eu tinha um quarto limpo, um avental novo e o caderno de receitas da minha avó. Nós criamos a marca Mulheres de Pedra. Nossas empadas artesanais, feitas com o segredo da massa podre e o sabor da superação, passaram a ser vendidas nos melhores cafés de Brasília e Goiânia. Mas o lucro não ia para o meu bolso, ia para um fundo de emancipação para que cada uma daquelas mulheres pudesse, um dia, comprar sua própria casa, por menor que fosse. O encontro com a paz. Certo dia, enquanto eu ensinava uma jovem a fechar as bordas de uma empada com a precisão de um ourives, olhei para as minhas mãos. Elas ainda eram calejadas, ainda tinham as marcas do tempo e do esforço, mas elas não tremiam mais. O medo havia sido exorcizado pelo propósito. Eu recuperei os móveis que Olavo chamava de lixo. Eles foram restaurados pelas mãos das mulheres da fundação. Cada risco na madeira foi polido, cada dobradiça foi lubrificada. Eles agora decoravam a biblioteca comunitária que abrimos para as crianças da cidade. A história não foi apagada, ela foi honrada. À noite, quando a casa se acalma e o cheiro de canela ainda paira no ar, eu costumo caminhar pelo jardim. Eu toco as pedras das paredes e sinto que elas estão quentes, pulsando com a vida de todas as pessoas que agora encontram refúgio aqui. Eu percebi que a verdadeira vingança contra quem nos quer mal não é o ódio, é viver de forma tão plena e útil que a existência dos que nos feriram se torne uma nota de rodapé irrelevante na nossa grande história. Olavo achou que o meu patrimônio eram as 4 paredes do casarão. Ele estava errado. Meu patrimônio era a minha capacidade de recomeçar do nada. Ele herdou a minha genética, mas nunca aprendeu a herdar a minha força. Olhei para o céu estrelado de Pirenópolis e fiz uma última oração. Não pedi nada, apenas agradeci. Agradeci pela chuva que me molhou em Aparecida, pois foi ela que me ensinou a valorizar o telhado. Agradeci pela risada do meu filho, pois foi ela que me deu o impulso para nunca mais parar de subir. A história de Doralice termina aqui, mas a sua história de superação pode estar apenas começando. Se você aprendeu hoje que o valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é capaz de reconstruir, compartilhe este vídeo. Vamos mostrar ao mundo que ninguém pode parar uma mulher que decidiu que não vai mais cair. Obrigada por fazer parte da família Afonso Story. Ative as notificações, porque a próxima história pode ser a virada que você precisa. Até logo, e lembre-se, quem planta verdade, colhe eternidade.